Olá, meu nome é André e eu sou estudante da graduação de História UERJ. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma igreja católica que fica localizada no bairro do Meia, na zona norte do Rio de Janeiro, e possui uma construção arquitetônica inspirada no estilo da arquitetura islâmica durante a sua era de conquista e domínio da Península Ibérica. Durante o século VIII, os muçulmanos vão invadir e conquistar boa parte da Península Ibérica, se assimilando principalmente com a população local, de maioria cristã e também uma minoria judaica. Parte dessa população se assimilará, adotando costumes, cultura e inclusive a fé islâmica. A outra parte também vai adotar a cultura e os costumes, porém permanecerá com a sua antiga fé. É nesse contexto que nós teremos o surgimento dos moçárabes, que são os cristãos que permanecem vivendo sob o domínio dos islâmicos. Esses cristãos serão vistos como cristãos arabizados, ou seja, aqueles cristãos que adotam os costumes e a cultura dos árabes, porém permanecem com a sua antiga fé. Os moçárabes serão regidos por códigos especiais, garantindo direitos e demandando deveres. Um desses códigos, o Pacto de Omar, afirmará que, em relação ao seu culto, os moçárabes deveriam realizar suas missas com portas fechadas e não podendo fazer obra para a construção de novos mosteiros, igrejas ou reparar aqueles que já eram existentes. Nas procissões e velórios, não poderiam ocorrer cantos nem velas acesas sendo carregadas nas ruas dos muçulmanos. As igrejas deveriam abrigar os viajantes muçulmanos que estivessem de passagem por 3 noites. Com a influência dos moçárabes, o estilo cultural islâmico permanece ativo na Península Ibérica mesmo após a expansão dos reinos cristãos por certo tempo, até a finalização da Reconquista. Quando a Reconquista ela é de fato completada pelos cristãos, espera-se um apagamento da cultura islâmica da Península Ibérica, algo que nunca vai acontecer completamente, mas ainda assim será valorizado as estilísticas ocidentais por muito tempo, até o multiculturalismo surgir na Península Ibérica no início do século XIX. Com a expansão das potências europeias ao redor do globo, certas influências artísticas irão acontecer, principalmente no que tange aos europeus encantados com o exotismo ou a sedução oriental, vão utilizar dos recursos e das influências artísticas orientais nas suas obras em seus próprios países. Na Espanha, o que ocorre é um chamado multiculturalismo, onde será uma espécie de ressurgimento da influência arquitetônica islâmica. Autores do século XIX e espanhóis como Ramón Menéndez Pindal e Américo Castro vão entender a cultura espanhola como uma grande fusão das culturas cristãs, muçulmanas e judaicas. Desta forma, algumas obras arquitetônicas, como o Pavilhão Mudéjar em Sevilha, surgem ao longo do século XIX e no início do século XX. Também será visto uma espécie de estilo neo-mudéjar, que vai ser inspirado pelos moçárabes e vai se tornar uma tendência significativa na arquitetura espanhola do século XIX, demonstrando como esse revivalismo não apenas buscou as influências islâmicas, mas também buscava justificar uma espécie de nacionalismo cultural que afirmava que a Espanha era o lar de múltiplas culturas e era, portanto, um país extremamente rico no aspecto cultural. Já que no que tange aqui no Brasil, essa nova ideia de estilos arquitetônicos chegará ao final do século XIX e no início do século XX, principalmente com o movimento do ecletismo. O ecletismo, segundo Cardoso, pode ser entendido como um processo de acomodação de várias referências históricas e estilísticas no tempo, caracterizando um tipo de arquitetura que visava ser tida como fora do tempo. Pode apresentar um virtuosismo técnico e estrutural, assim como uma combinação de dramaticidade, conforto, expressividade artística, luxo, emoção e exuberância. Isso entra muito em voga na chamada Belle Époque, aqui no Rio de Janeiro, onde o ecletismo encontrou espaço para crescer na cidade que buscava influências europeias para se modernizar. Localizada no bairro do Meia, subúrbio do Rio de Janeiro, a basílica foi construída pelo arquiteto e engenheiro espanhol Adolfo Morales de los Rios, a mando dos missionários da Ordem Claretiana, que chega no Brasil ainda no final do século XIX, vinda da Espanha. De acordo com o livro comemorativo dos 75 anos da Igreja, esses missionários chegam no Rio de Janeiro em 1907 e começam as suas atividades na região do Meia.
Logo, vão ser bem recebidos pela comunidade local, que vai comprar um terreno e doá-lo para a ordem, que vai iniciar a construção da igreja. Ainda de acordo com o site, a construção começa de fato em 1909, supervisionada pelo arquiteto espanhol. Morales tinha um processo importante na modernização e reurbanização vivida nos últimos anos do século XIX e XX na cidade do Rio. Os claretianos buscam na Espanha a inspiração dos movimentos arquitetônicos que ali estavam revitalizando esses estilos medievais, de forma particular o moçárabe. Portanto, a Basílica do Imaculado Coração de Maria apresentará uma combinação de elementos neogóticos, neorromânicos e também a forte influência moçárabe, todos bastante populares na época da sua construção. Alguns desses elementos, então, serão os arcos e suas pinturas, bastante vivas e detalhadas. Também as cores vivas e diversas dos vitrais, que vão assimilar essa ideia da fusão do neorromânico com o neogótico. Um outro aspecto interessante que nós podemos notar será a ausência de figuras humanas no estilo arquitetônico da igreja em si. Ou seja, nas paredes e nas portas não iremos notar uma espécie de representação humana, mas sim uma preferência por formas geométricas, naturais ou astronômicas, como representação de estrelas, de flores. Obviamente, sendo uma igreja católica, ela ainda assim apresentará imagens humanas em espécies de santos, mas na forma arquitetônica pura não apresentará nenhuma dessa representação. Desta forma, a basílica em si não é algo oriundo da Idade Média. Porém, na junção da sua arquitetura, é uma amálgama de representações e interpretações de estilos que surgiram ao longo da Idade Média, principalmente o estilo arquitetônico e cultural moçárabe. Portanto, nesse vídeo nós buscamos demonstrar como que interpretações e representações medievais continuam vivas no nosso dia a dia, muitas vezes mais perto do que nós imaginamos, talvez em locais inusitados, como a própria Basílica, que veio parar no meio do subúrbio do Rio de Janeiro, representando uma amálgama de influências e estilos que tem sua origem na Idade Média.